Senhora presidente, membros da mesa, colega vereadora Dadá Diogo, demais vereadores, internautas que nos acompanham. Então, o que me traz a esta tribuna é justamente falar um pouco desse processo que a maioria de nós aqui estamos passando e também determinadas situações que nos colocam, e no meu entendimento, senhora presidente, indevidamente, porque são pessoas que não respeitam a individualidade de cada um, a família, a história, as amizades. E isso é muito triste, porque eu não cheguei aqui desqualificando ninguém. E estou trabalhando para que, se o povo me der a oportunidade novamente, não vai ser desqualificando ninguém. Porque eu entendo que muitas vezes o que se fala, o que se diz hoje, poderá retornar e ser usado amanhã de forma contrária. Então a gente tem que saber muito bem o que a gente diz das pessoas, porque este processo eleitoral, ele acaba no dia 15, e no dia 16, a vida segue o seu fluxo normal. Mas aí, dependendo do que foi dito e do que foi feito, famílias foram magoadas, feridas foram criadas, e o processo de cicatrização, às vezes, demora muito. E a gente sabe que quando as pessoas fazem o que fazem, quando chega aqui, entender a movimentação da coisa pública é difícil, não é fácil, não. E muitas vezes há de se entender que existem pessoas sérias trabalhando dentro da política. Isso a nível local, a nível regional, a nível nacional. Existem pessoas muito sérias, muito comprometidas com a coisa pública, querendo fazer a diferença, querendo ser a diferença. Então, nós não temos esse direito. Nós não temos o direito de desqualificar pessoas, de prejudicar a história de cada um. Então, eu quero aqui alertar os senhores eleitores que tenham cuidado com as fake news, né? Busque a verdade e compare os fatos. As mentiras destroem, elas distorcem as realidades. Porque todas as mentiras, ditas muitas vezes, viram uma verdade. E isso eu não vou permitir com a minha história, isso eu não vou permitir com as responsabilidades que assumi quando me candidatei a este cargo público. Não adianta querer distorcer as minhas palavras e nem o contexto de minhas oratórias. Não adianta tentar distorcer. Porque não são todas as pessoas que acompanham o que uma diz, o que uma quer gritar como se fosse a verdade dela, fosse ser a verdade de todos. Então, os eleitores, eles têm que entender que este processo é um processo totalmente inusitado. Não vamos pensar aqui que toda eleição é igual, não. Cada eleição é uma eleição, e esta, em decorrência da pandemia, ela está construindo um novo desenho, um novo comportamento do eleitorado. Então, nós sabemos que muita coisa vai acontecer através das redes sociais, mas há de se entender que esta ferramenta tão importante para as nossas relações, elas têm que ser feitas com seriedade, com responsabilidade. Porque atrás de cada botão de uma internet, existem pessoas, existem famílias, e eu quero reforçar isso mais uma vez. Existem histórias. E histórias que se formaram com muita luta, com muito trabalho. E aqui eu quero colocar a minha história. Então, aqueles que me conhecem, aquelas pessoas que convivem comigo no dia a dia, aos nobres pares aqui, que conviveram comigo e convivem comigo durante esse mandato, sabe da seriedade, da responsabilidade, do compromisso e do comprometimento que sempre tive com as coisas e a causa pública.
não estou aqui para brincar. Não cabe brincadeira para mim neste idos da minha idade. Né, Vica? Né, Marisa? Né, vereadora Dadá? Aqui nós que somos os mais... Carlinho da Saúde, vereador Tião, a nossa idade não permite que a gente fique brincando com a vida de outras pessoas, né? Então, eu quero alertar aqui o cuidado com isso. Alertar também que busque informações dos seus candidatos, da sua escolha, e avalie se ele será bom para a cidade. Ele não tem que ser bom para mim. Ele não tem que ser bom para o outro. Ele tem que ser bom para a cidade. E aqui eu queria dizer para todos aqueles que buscam a reeleição, eu vou fazer a leitura de uma frase que eu recebi e acho muito oportuna. Para aqueles que buscam a reeleição, não precisa prometer nada, apenas mostrar o que fez. E isso eu tenho feito ao longo dos anos aqui dentro. Não foi tudo aquilo que precisava ser feito, mas foi o que eu consegui fazer. Então, e aqui eu tenho mostrado e sempre vou mostrar. Vou prometer o quê? Eu vou prometer que vou continuar com a mesma seriedade, com a mesma responsabilidade, com o mesmo compromisso e com o mesmo comprometimento. Até porque aqui eu não posso trair os meus posicionamentos, nem os votos que eu dei nessa casa pelas matérias que foram apresentadas. E uma delas foi a questão do subsídio de nós, vereadores. Aqui, alerto para o voto consciente. Vote em favor do crescimento de nossa cidade. E isto, para mim, foi outro ganho dessa legislatura. Para mim, foi outro ganho dessa gestão. A cidade retomou o crescimento. E é preciso que continue. E aqui, há de se buscar, de se ver o que foi feito de bom, e melhorar ainda mais o que se foi feito de bom, e aqueles que, porventura, acham que não foi bom, vamos fazer melhorar. Aqueles que vierem, os candidatos que estão aí, que realmente coloquem Cachoeira no lugar que ela merece estar. E que eu tenho certeza que as pessoas responsáveis, compromissadas, como eu falei aqui, querem isso para a cidade. Não quer isso para grupo, né? Não quer isso para individualidade, porque aí nós não estamos contribuindo. E aqui, o eleitor tem que valorizar o seu voto, exercer esse seu direito em favor da cidadania, promover a dignidade e o respeito. O futuro de nossa cidade está em suas mãos. E ela, a nossa Cachoeira, acredita no eleitor. Eu tenho certeza disso. Então, o que nós precisamos fazer é isso. Que os eleitores compareçam, que ele vá, exerça esse direito. Exerça esse direito. Faça a sua escolha. Pesquise seu candidato e faça um voto consciente. Vamos trabalhar por uma Cachoeira cada vez melhor. E eu sou muito grato de ter participado dessa legislatura. Conseguimos ter uma boa relação, uma relação cordial, respeitosa, independente das bandeiras partidárias, independente dos posicionamentos de situação ou oposição, mas nós aqui trabalhamos com respeito à coisa pública. Então, a minha fala de hoje, senhora presidente, é isso, é estas orientações, é esse alerta, é esse pedido que eu, enquanto parte desse processo, mas também como cidadão que sou, gostaria de que todos se atentassem a isso. E que possamos fazer um trabalho contra as fake news, contra esta ferramenta que destrói, contra essas ferramentas que manipulam, né, e não trabalham em favor das verdades. Então, é preciso que as pessoas reconheçam
que quem tem interesse nesse processo não são pessoas, é a cidade. Embora dentro da cidade existam pessoas. Então, elas estão no plural, elas estão no coletivo. E é isso que nós precisamos nos atentarmos. Então, essas são as considerações que tenho nessa noite. E o que eu espero é que, realmente, possamos ter aquilo, ao final desse processo, aquilo que Cachoeira mereça ter como representantes do seu legislativo e de seu executivo. Muito obrigado, senhor presidente.